tarde, meus caros. Bom, nós agora entramos na terceira apostila, não é? E, portanto, eu pretendo fazer vídeos semanais explicando cada parte dessa nova apostila. A aula hoje é sobre a diferença entre ilustração e desenho. A ilustração, ela é um tipo de desenho. Ela é um tipo específico de desenho. E ela serve, como o nome indica, para ilustrar alguma coisa. Normalmente, ela ilustra um texto. Ela está sempre normalmente ela está relacionada a um texto. Muitas das vezes, ao longo da história da humanidade, isso foi utilizado para fixar melhor uma ideia, porque a imagem ela fixa uma ideia muito melhor do que o texto. E quando o texto ele é associado, ele é ligado a uma imagem, ou a várias imagens, a gente consegue entender melhor a situação do texto. Sabe quando a gente brinca e fala assim, quer que desenha? É mais ou menos isso. O desenho ele é uma forma de explicar com uma imagem o que acontece num texto, ou explicar uma narrativa. Mas não é só isso. Ele explica outras coisas também. Por exemplo, explica textos religiosos. Vários e vários povos antigos, inclusive os povos cristãos, se utilizavam muito disso. Se utilizavam de ilustrações. Os egípcios faziam isso também. Os sumérios. Para que as escrituras desses povos pudessem ser melhor entendidas. Por quê? Porque o povão não tinha acesso à alfabetização. E mesmo os que tinham, mais facilmente podiam entender a ideia dos textos, ou o ensinamento dos textos, através de imagens. Isso percorreu toda a Idade Média, onde a gente pode ver que as igrejas, por exemplo, têm as imagens, né, os painéis, as pinturas nas paredes, ilustrando passagens bíblicas. Ilustrando, às vezes, de uma forma bem didática, onde está o Velho Testamento, vamos supor, o Velho Testamento no teto, nas paredes, os passos da paixão do Cristo. E isso se vê em várias e várias culturas. Mas outra forma, por exemplo, a pintura rupestre. A pintura rupestre é uma ilustração, ou seja, normalmente é uma ilustração, né? Por quê? Porque ela conta uma história. Ela nos conta por ela uma história. Ela ilustra uma história, ela ilustra um conceito. E, portanto, existe até a função, né, o trabalho, né, a profissão de ilustrador. Hoje em dia a gente tem, por exemplo, os artistas que trabalham com o conceito de, vamos supor, um jogo de videogame, ou o conceito de uma série, a aparência que eles querem dar para o personagem, e aí tem artistas que ilustram isso para que essa ideia possa ser melhor entendida, melhor apreciada. O desenho não necessariamente ele exprime uma história. Ele não tem a obrigação de contar uma história. Ele pode ser o que ele é. Portanto, ele é muito mais abrangente. Ele é muito mais amplo. Ele permite muito mais possibilidades. Mas ele é menos focado. Ele possibilita outras leituras. E deixa aberto a várias leituras, a várias interpretações. Isso é algo muito legal do desenho.
Porque o desenho não tem o intuito necessariamente de se explicar. Ele é o desenho. Pronto. Já o desenho, ele tem o intuito de ser mais abrangente. Ele pode expressar uma ideia, ele pode expressar os nossos mundos internos, pode ser uma representação do onírico, né? Dos nossos sonhos, das nossas emoções. O próprio Van Gogh fazia muito disso, né? As cores dele retratavam muito mais o emocional do que uma ideia de retratar a realidade. Então o desenho ele tem esse tom mais abrangente e é uma expressão de ideias que não necessariamente tem que contar uma história, uma narrativa. Pode ser uma composição de triângulos, por exemplo. Ou pode ser como o trabalho do Kandinsky, o trabalho do Mondrian, onde composições de quadrados, de retas, de pontos, de triângulos podem compor uma imagem, né? Gerar uma composição. Mas isso a gente vai deixar para a próxima aula, onde a gente vai entrar de novo na questão de linha, ponto, dos elementos visuais. E aí a gente vai entender obras como a obra do Mondrian e do Kandinsky. Até a próxima.